Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é um processo onde o neuropsicólogo visa conhecer a pessoa que está à nossa frente, o avaliado, seja ele uma criança, seja ele um adulto. Através de instrumentos e técnicas, o neuropsicólogo avalia tanto o comportamento, quanto as emoções, quanto os sentimentos, funções cognitivas, atenção, tudo aquilo que está, de repente, disfuncional e outras questões que não estão disfuncionais, mas a avaliação se torna abrangente a fim da gente conhecer esse sujeito e poder detectar o que está acontecendo com ele. Então, muitas vezes, as mães, os pais chegam ao nosso consultório com algumas queixas. O meu filho não está conseguindo aprender. Meu filho está com um problema de atenção, ele é muito distraído, ele é muito desatento. Meu filho não se socializa com as crianças, não gosta de socializar. Meu filho está com alguma questão emocional, ele é muito agressivo, ele não consegue flexibilizar, ele não consegue sair da rotina, ele quer sempre as coisas do jeito que ele quer, ele faz birra, ele faz manha a ponto de ter crises. Ou, de repente, já na fase adulta, adolescente, adultos, com questões, por exemplo, já no trabalho, aonde se distrai, aonde se esquece, aonde procrastina, por exemplo, ou às vezes uma falta de estímulo, uma falta de ânimo, talvez sintomas relativos à ansiedade, como ter medo do futuro, ou não conseguir falar em público, ou não conseguir até mesmo conversar com outras pessoas, estar em ambientes com outras pessoas junto, ou mesmo direcionado a algumas demências, algumas doenças mais específicas, como por exemplo o Parkinson e o Alzheimer, que vem trazer alguns sintomas graves, por exemplo, de esquecimento, ou mesmo relativas à depressão, como estar desmotivado, ou procrastinar, não querer sair, ficar olhando para o nada, distraído, não escutar. Às vezes até a família acha que a pessoa está fingindo que não escuta. Então, ou mesmo questões motoras do movimento, tremores. Então, conforme os sintomas, conforme as queixas, conforme os problemas, os déficits, os prejuízos que a pessoa apresenta, e que a família nos relata, às vezes através até de encaminhamentos médicos, às vezes a pessoa até já foi ao psiquiatra ou mesmo ao neurologista, ou mesmo um clínico geral, eles nos encaminham, então, com essas queixas, pedindo para que a gente faça uma avaliação neuropsicológica, porque entende-se que o psicólogo, o neuropsicólogo, talvez seja o profissional da saúde com uma formação mais abrangente, mais aprofundada nesses processos, tanto emocionais, quanto cognitivos, mentais, quanto motores, e aí entra a neurociência também, para a gente utilizar como arcabouço, como conhecimento, são leques muito amplos, né? Eu costumo comparar que alguns sintomas, eles podem apontar para vários diagnósticos, assim como uma febre. A pessoa está com febre, pode ser uma infecção urinária, pode ser uma gripe, pode ser uma infecção na garganta, pode ser até uma convulsão, pode ser várias coisas, né? Então, somente uma avaliação aprofundada, responsável, cautelosa, é que vai entender não só o sintoma que está acontecendo naquele momento, mas também a causa desse sintoma, a motivação desse sintoma. Porque se você for para a internet e pesquisar um teste para TDAH e você responder lá que sim, você se distrai muito frequentemente, você esquece coisas muito frequentemente, vai acusar que você tem TDAH. Mas será mesmo? Porque todos nós vivemos numa sociedade muito agitada. A exaustão já é considerada pela neurociência uma epidemia. Todos nós estamos exaustos, né? Você conversa com qualquer pessoa, a pessoa vai dizer que está cansada.
que a gente nunca tem tempo para nada, que a gente não dorme direito, que a gente não se alimenta direito, que a gente não faz atividade física. Então, será que esses sintomas que você está vivendo de TDAH não são relativos a uma rotina, a uma alimentação desregrada, disfuncional? Ou talvez a gente precise pensar em como você está lidando com o estresse do dia a dia, nas escolhas que você está fazendo, por exemplo, em se sobrecarregar demais. A avaliação neuropsicológica é a minha paixão, né? Eu gosto muito desse processo, porque dessa forma eu consigo conhecer a pessoa por todos os ângulos, né? E oferecer para a pessoa que me procura uma, uma solução prática, seja através do diagnóstico, e aí vem tanto a possibilidade de medicação, quanto a possibilidade de intervenções de estimulação cognitiva, assim como outras questões que talvez através da psicoterapia, do manejo psicoterápico, a gente possa repensar quando dizem respeito, por exemplo, aos relacionamentos, às rotinas, às escolhas. Às vezes a gente tem uma condição médica, psicológica, psiquiátrica, mas isso não precisa necessariamente nos definir e nos limitar, porque a questão é, ok, eu sinto muito pelo que a vida fez com você, mas e você? Vai fazer o quê do que a vida fez com você? É essa que é a questão. Todos nós temos problemas, sensibilidades, fragilidades, mas e o que que a gente vai fazer com isso? Qual é a forma que a gente vai contornar essa questão, lidar com essa questão, conviver com essa questão, muitas vezes até trabalhando a nossa própria autoaceitação, no sentido de que não somos perfeitos e a vida vem nos trazer, né, essas dificuldades. A vida é especialista em nos trazer essas dificuldades, essas limitações que parece que não são muito bem aceitas pela sociedade atual. Nós parece que somos cobrados a sermos perfeitos, né? As mães, por exemplo, né? Primeiro que você tem que ser mãe. Segundo que você tem que ter 2 filhos. Você tem que ter um casal. Você tem que ter um casal de filhos perto, né? Não pode ter diferença de idade. Mas você tem que cozinhar e fazer uma boa alimentação para eles. Você tem que levar eles na natação, no balé. Você tem que levar eles na escola, você tem que ser uma mãe presente, você não pode estar cansada e você tem que fazer atividade física e cuidar da sua autoestima e do seu corpo. E ainda ser uma esposa maravilhosa, calma. Quem que faz isso? É impossível. A gente está vivendo também numa era para acrescentar mais um ingrediente aí nesse caldeirão, onde as redes sociais nos impõem muito essa perfeição. Nos mostra, é uma vitrine que nos mostra um recorte do mundo, da rotina das pessoas que são perfeitas. E desculpa, mas elas não existem. São apenas recortes. Eu também tenho recortes bem bonitos, bem legais, mas não diz respeito ao 100% da minha vida. Não diz respeito ao 100% da vida de ninguém, porque está contido na vida o sofrimento, a tristeza, a doença, a perda, o revés. Muitas vezes a gente quer mudar coisas que não estão no nosso controle, que são do outro, e a gente não tem a menor jurisdição. E às vezes essa confusão também nos ataca, também nos faz sofrer, porque criamos expectativas sobre aquilo que o outro deveria fazer, sobre aquilo que o outro deveria falar, e ele não faz, e ele não fala, porque ele também tem os BO dele para resolver. A gente faz terapia para lidar com as pessoas que deveriam fazer terapia. Que seja, acho que já estamos fazendo a nossa parte aí.